Agora sim, vamos falar sobre a Estia. Já deu alerta sobre iluminação espiritual. Bora embora então. A deusa Estia é a deusa iluminada do Olimpo. Ela é a deusa da lareira. Ela não tem uma representação humana. Ela é representada como fogo no centro da casa, aquela que dá vida ao lar, que dá fogo ao lar. É bem interessante isso na mitologia, porque ela é diferente. Eu tava falando para vocês que a minha infância toda eu fui uma Estia até a adolescência, e nos últimos anos eu também tenho sido uma Estia, tá? Quais são os principais comportamentos de uma Estia, os desejos de uma Estia? Ficar sozinha, em meditação, em casa, sem ver ninguém. E não porque não goste das pessoas, mas porque não quer ficar com as pessoas. Porque ela fica muito bem na própria presença. Ela é mais uma das deusas invulneráveis, ou seja, que não precisa de relacionamento amoroso, afetivo para viver. Ela não tem necessidade de outras pessoas para ela ser feliz. Ela vive muito bem sozinha, ela é o centro do lar. Tinha costumes na Grécia Antiga de que quando um casal casava, a mãe levava o fogo da lareira dela para a lareira da filha, para que aquilo se tornasse um lar, né? Então ela representa o que dá vida ao lar, o que dá energia ao lar, o que dá fogo ao lar, tá? É isso. Então eu vou iniciar com o mito da Estia. A menos conhecida do Olimpo não foi representada em pintura ou escultura. Se representa por uma chama viva no centro do lar, do templo ou da cidade. Seu símbolo é um círculo. Sua presença espiritual era como fogo sagrado que proporciona calor e iluminação. Filha primogênita de Reia e Cronos, o deus do tempo, irmã mais velha da primeira geração do Olimpo. Não fazia muita questão de seu lugar de destaque, tanto que até o cedeu para seu irmão Dionísio. Depois a gente vai ver Dionísio, né, o deus do vinho. É deus da... Vocês vão saber quem é o Dionísio. Deus dos prazeres. É reconhecida como virgem venerável e resistente às investidas de Apolo e Poseidon, que se interessaram por ela. Os rituais feitos a Estia eram simbolizados pelo fogo. Então a Estia tem muito isso de pureza, de virgindade, de uma outra forma de ver a vida. A Estia, ela é como se existisse muito tempo, até porque ela é filha do tempo, né? Ela é como se existisse muito tempo para fazer tudo. A Estia não é uma pessoa ansiosa e ela é centrada no próprio eu. Mas não é um eu egóico, é um eu selfico, digamos assim, né? Ela é centrada no self, no seu self. Ela se basta, não como uma questão egoísta, mas como uma questão de sou plena, sou completa. Não preciso de nada nem de ninguém, porque está tudo em mim, eu sou plena, sou completa, né? O arquétipo da mulher, então. Mulher sábia e solteira, normalmente Estia desabrocha em mulheres mais velhas, tá? É um padrão, assim, que normalmente vai se estabilizando quando a mulher vai ficando mais velha, já trabalhou, já se aposentou, agora eu quero cuidar da minha vida, do meu jardim, da minha casa, né? Tem profissionais que trabalham fora Estia também, não são muito bem vistas nesses profissionais, porque elas não agem no mesmo tempo em que as pessoas, uma Atena, por exemplo, uma Ártemis que a gente viu ontem.
Então ela tem algumas semelhanças de Ártemis e Atenas por serem deusas invulneráveis, mas tem muitas diferenças entre elas também, tá? E uma dessas é que Atena é movida ao sucesso, né? Ela quer ter sucesso nas coisas. A Ártemis, ela tem, é meio movida a desafio. E a Hestia não. A Hestia não tem, assim, nada no mundo exterior que possa realmente afetá-la. Ela é centrada em si. Ela é a deusa que olha para dentro. Por isso, normalmente, elas gostam de ser mais solitárias, de ficar mais sozinha, de fazer as coisas. Ela faz tudo como uma meditação. Ela faz um bolo como uma meditação, ela limpa a casa como uma meditação, ela arruma os guarda-roupas como meditação. Ela tem uma experiência de vida meditativa, tá? Por isso que a gente chama de a iluminada do Olimpo. Mulher sábia, solteira, voltada para o mundo, e pode ser casada, tá? Depois a gente vai ver, quando a gente vê relacionamentos entre os deuses, como é que funciona essa intersecção de arquétipos. Voltada para o mundo interno, diferente de Ártemis e Atena, assemelha-se a outras deusas no que diz respeito a seguir seus próprios interesses sem temer reprovação externa. Ela não tá nem aí nem para aprovação, nem para reprovação externa. Quando está envolvida em seus interesses, as pessoas à sua volta pode passar desapercebida. Ela fica lá imersa nos próprios interesses dela e passa desapercebida pelas pessoas. Ela é um arquétipo que não chama muita atenção, é aquela mulher mais quietinha, mais na dela, mais centrada em si, né? A mulher tipo Hestia gosta de tomar conta da casa, é quieta, calma, protege a casa, cada detalhe do lar é fundamental e ela se sente em paz fazendo isso. Gosta de ficar sozinha, passa sua vida no anonimato sem se tornar famosa ou colunáveis. Geralmente se relaciona com mulheres mais religiosas. Vive sua vida celibatária, voltada para a meditação e oração. Então, geralmente, são mulheres que têm uma vida diferente, né? Aí eu coloquei aqui como exemplo a Madre Teresa e a Teresa d'Ávila. Como mulher mais velha, ela ocupa a posição de sábia. O poder e prestígio não têm valor. Ela se realiza pelo que é. Ela não se liga às coisas externas e possui temperamento moderado, né? Quando criança é comportada e calma, prefere brincar só, é ordeira e não chama atenção. Na adolescência se isola socialmente e pode aprofundar-se nas questões religiosas, geralmente com a infância triste, pai distante, mãe sem poder. Seu pai a engoliu e ficou anos no escuro. No trabalho é ambiciosa, escolhe empregos onde passa despercebida. No trabalho, ambiciosa, escolhe empregos onde passa despercebida, faz seu trabalho de maneira segura e persevera em ordem. Destaca-se em profissões que respeitam calma e requisitam calma e paciência, né? Dá pra ver que ela é uma mulher bem na dela, meio inabalável, assim, com as circunstâncias externas. Se alguém cobra ela demais, fala com ela demais, incomoda ela demais, liga para ela demais, enche o saco dela demais, ela já não suporta, né? Não fica muito tempo nessa situação. Possíveis dificuldades psicológicas. Então, como a gente sempre vê luz e sombra, a gente vê as dificuldades psicológicas também da dona Hestia. Sua sexualidade não é tão importante, como a gente viu para as outras duas deusas também, que é Atena e Ártemis.
Desligada emocionalmente, seu retraimento pode acabar permitindo que as pessoas importantes para ela não tomem conhecimento disso. Então, como ela é mais retraída emocionalmente, ela não diz para as pessoas que ela ama, o quanto essas pessoas são importantes para ela, ela não demonstra, ela não vive isso, tá? Ela fica mais na dela. Ela não permite muitas vezes que as pessoas tenham certeza do seu amor e isso pode afastá-la. Sentem-se mal quando seu trabalho não tem um significado para ela. Isso a deixa infeliz e pode trazer dificuldades para conseguir dinheiro. Então, ela pode ter dificuldade para conseguir dinheiro porque ela tem que fazer o que tem satisfação interna para ela. Os valores da mulher Hestia não são bem os valores ocidentais, o que as deixam muito expostas ao meio externo. Essa desvalorização tem efeito negativo para a sua autoestima e ela pode se sentir inapropriada e inconsciente. Possui um jeito muito simples de ser e isto pode lhe trazer dificuldades. Então, geralmente ela tem um jeito muito simples de ser. Ela não é uma mulher muito ostentativa, que quer muita coisa, que tem muitos desejos, coisa e tal. Ela é uma mulher mais na dela, tem um jeito simples de ser e é isso. Para cultivar a Hestia, ser modesta, voltar-se mais para o lar, para o serviço social, a doação, o voluntariado, ser mais simples nas coisas e na vida material, desenvolver-se espiritualmente, tá? Então, tudo isso facilita a gente a ter mais contato com a Hestia. Como que a gente... E para que eu usaria o arquétipo da Hestia, que na verdade é os arquétipos que usam a gente, porque a gente incorpora esses arquétipos, né? Eles usam a gente. Quando você não consegue meditar, você não consegue se sentir bem na tua própria casa, na tua própria vida, sempre é um momento de olhar mais para dentro. Então, eu usaria nesse momento o arquétipo da Hestia, que nem eu falei para vocês podem usar com proteção de tela no celular, vocês podem pesquisar sobre ela, buscar conhecê-la, iniciar uma meditação, chama ela, vai arrumar a tua casa, chama ela para te ajudar a dar vida para aquele lar. Hestia é muito boa nisso, tá? Ela é como se ela fosse uma propagadora do centro do lar das famílias, né? Ela é aquele fogo interno que dá vida às famílias, então é bem interessante isso, tá? É uma deusa que eu admiro muito, que eu já vivenciei na minha infância, que eu vivencio muito, muito, muito. Eu experimento todas as deusas, como eu digo para vocês, mas Hestia é a que eu mais vivo hoje. Assim, se fosse ver qual das deusas você mais vive, era Hestia. E aí me foi pedido pelos meus mentores para que eu trouxesse um pouco mais de Afrodite, um pouco mais de Atena. Eles não disseram assim, traz um pouco mais da Afrodite e da Atena. Não, mas eles disseram assim, bota ela na câmara da beleza para ela voltar, para ficar mais bonita, para voltar a querer se arrumar, para ser mais vaidosa e aquela coisa toda. Então foram meus mentores que fizeram isso, né? Pediram para eu sair um pouco desse arquétipo de Hestia para que eu possa ir para o mundo, porque a Hestia não quer ir para o mundo, a Hestia quer ficar na dela, quer vir aqui, dar aula dela, desligar o telefone e deu, né? Não quero mais que ninguém me ligue, que ninguém me peça nada, que ninguém... quer ir lá fazer o ritual e não falo mais com ninguém, entende? A Hestia é meio assim. Então eu tenho que trazer outras deusas para trazer um equilíbrio para minha vida, para eu ter uma vida social, porque hoje eu não tenho, praticamente eu não tenho uma vida social, porque não me compraz, né? E isso é muito Hestia. E aí é pedido pelos meus mentores para que eu faça isso, então eles sempre vão me orientando. Conforme eu vou vivendo as experiências, eles vão me orientando. Rose, parece ser uma deusa bem diferente das duas. É e não é. Porque assim, ambas as três primeiras deusas, que são as invulneráveis, elas são autocentradas.
A diferença é que Atena é uma autocentrada para os negócios, para a cidade, ela quer construir cidade, quer ampliar a cidade, quer fazer não sei o quê. Gente, eu lembro uma vez que eu era corretora de imóveis e eu fui ali para São Luís da Sexta Légua e ainda era tudo colônia. E aí eu disse assim, nossa, que legal, isso aqui vira tudo cidade e tal. Tava começando os loteamentos ali naquela época, no ano 2000, né? Tava iniciando ali os loteamentos. Eu disse, nossa, que legal, essa colônia vai virar toda a cidade. Por um lado, eu gostei muito disso. Eu disse, nossa, que legal, vai virar cidade e tal e tal. A minha Atena adorou. E a minha Estia chorou. Entende? Porque ela disse assim, meu Deus, toda essa paz, toda essa tranquilidade, essa colônia, esse lugar mais rural, tudo isso aqui vai desaparecer, vai virar um monte de rua, prédio, casa. Então, teoricamente, eu tinha dois arquétipos bem opostos dentro de mim, né? Mas eu lembro bem que eu fui a São Luís e aí eu olhei e eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Olha só. Feliz porque ia prosperar a cidade, tá? E triste porque ia desfazer um lugar de paz, uma colônia, né? Eu devo estar vivendo essa, ou a sombra dela. A sombra dela é querer isolamento, não se importar muito com o profissional, isso é um problema, tá? E a gente fica muito centrada em si, fica muito centrada em si. Então, se tu tá vivendo a sombra dessa deusa, o ideal é o quê? É que tu busque colocar outras deusas para trazer isso. Por exemplo, eu traria a Atena para você neste momento. Ela vai te incomodar bastante se tu é uma Estia. Isso começar a usar o arquétipo de Atena, que na verdade é o arquétipo que usa a gente, né? Que é ele que incorpora na gente. Então, se você começar a ser usado por interesse próprio pela Atena, tu vai ir para o mundo, ir para o profissional, fazer a tua vida profissional andar. Então, neste momento, se tu tá na sombra da Estia, o ideal é invocar uma Atena, trazer uma Atena, ativar uma Atena, tá? Ativa a Atena, porque isso vai te trazer uma mudança bem grande e vai mais para os estudos e para o profissional, tá? Vai te tirar um pouco de casa, de ser antissocial e te levar mais para os negócios. Por isso que é tão importante a gente ter tudo equilibrado, né? Eu, como conheço bem arquétipos, gente, eu consigo ver o que eu tô vivenciando e experienciando nesse momento. Às vezes eu sofro uma pressãozinha dos meus mentores e eu digo para eles assim, calma, olha só, 5 anos foi um tempo foi o meu caminho consciente espiritual nessa vida de iluminação, tá? Quando passou esses 5 anos, eu disse assim para Cristo, bom, agora eu me iluminei, agora eu preciso de uns 5 anos de descanso. Tudo que eu passei, eu preciso de uns 5 anos de descanso. Aí eu descansei uns 2 anos, descansei, porque Atena é, né, volume, trabalho, e conexões e reuniões, e aí eu disse, não, agora já tá bom, posso voltar pro mundo. Tô pronta para voltar pro mundo. Mas eu precisei pedir isso pros meus mentores, eu precisei pedir para ir mais devagar, eu pedi para não é assim, eu me iluminei agora, bora embora. Eu precisei de um tempo para acoplar essas consciências que eu estava acessando, tanto as de luz da divindade, quanto as consciências que vinham me pedir ajuda, né, que vinham para minha consciência. Então, tudo isso eu demorei um tempo para assimilar, para fazer parte de mim, para limpar, para curar, tudo isso que vinha até mim. Que eu me tornei uma curadora, então vinha muitas pessoas, muitas consciências me pedindo ajuda, tanto encarnados quanto desencarnados, né? E aí eu dei um basta nisso para eu poder viver minha vida, porque senão eu ficava ali só fazendo isso o dia inteiro. São coisas que a gente vive nesse caminho, por isso que eu tenho que fazer o protocolo de cristificação junto com a mentoria, porque eu preciso te auxiliar nesse processo.
Porque sozinho, gente, é muito difícil. É muito doloroso. Tu precisa de ajuda. Não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo iluminado. Nem teria um desiluminado. Né? É simples, mas não é fácil. E é simples, tu tem um ego forte, consegue abrir mão dele. Tu consegue ter um ego forte e ter domínio sobre esse ego. Aí se torna mais fácil. Não vejo a hora de estar neste curso das deusas. E a Gabi ontem me botou uma pressão para eu lançar esse curso. Eu vou ter que lançar esse mês, então, né? Que traz todas essas curas. É bem bom, bem interessante. Todo mundo deveria fazer. Todos esses cursos. Tudo que eu dou, todo mundo deveria fazer, né? Mas eu falar, parece que, nossa, tá querendo vender curso. Gente, se eu quisesse vender curso, eu sei trabalhar em vendas. Eu trabalhei minha vida inteira em vendas. Eu não faço isso para vender curso. Eu faço isso porque eu sei que é importante. E claro, agora a espiritualidade quer que eu trabalhe só com isso, então assim será. Né? E é o que eu sinto no meu coração. Eu tô lá falando de móveis, eu tô falando de espiritualidade para meus clientes. Então não tem como, né? Eu não tenho mais assunto com ninguém, a não ser espiritual. Então, a gente percebe que não tem mais como eu ir para outro lugar, para outros negócios no mundo. Apesar de eu gostar muito de vender imóveis, de vender... Mas acho que cada momento é um momento, né? A vida vai mudando. E como eu tenho esse trabalho espiritual para fazer, porque as pessoas se vislumbram muito com o caminho espiritual. Às vezes a pessoa faz uma meditação, descobre alguma coisinha, elas se vislumbram muito com isso. E aí não servem mais para o trabalho. Então você pode se vislumbrar muito com o mundo material, mas você pode se vislumbrar muito com o mundo espiritual e tu não serve mais para o trabalho, simples assim. E eu não me vislumbro nem com o mundo material, nem com o mundo espiritual. Eu faço a minha parte e deu. Eu sou meio... Sabe eu vejo sabe aqueles seguranças lá dos filmes que eles contratam, assim, pra cuidar das crianças, que o pai é muito importante, que não sei o quê. Eu me vejo meio que um segurança desses, assim, sabe? Que não tá muito vislumbrado nem com o poder do pai, nem com as crianças, nem com dinheiro, nem com os bandidos, nem com não sei quem, tá tudo... Sabe aquela pessoa meio assim? Eu me vejo meio assim, né? Eu não tenho medo de ir em nenhuma reunião da divindade, nem da espiritualidade, nem para cima, nem para baixo. Eu não tenho medo de fazer curas coletivas, nem para 100, 200, 1 bilhão de pessoas, 10 bilhões, 35 bilhões, não tenho. Eu não tenho problema de fazer nada, nem dificuldade, né? Então é uma pessoa assim que não se vislumbra com as coisas. Eu me tornei uma pessoa assim meio... tipo uma apatia estoica. Mas não chega a ser bem isso, né? Não é estoicismo, é o meu jeito, eu sou assim. E eu acho que é por isso que eu sirvo tanto a esse trabalho. Porque eu conheço coisas, eu tenho outorgas para fazer determinadas coisas que qualquer pessoa se vislumbraria. E eu não me vislumbro, eu falo disso com naturalidade. Tanto é que vocês acham tão natural que vocês acham que pode sair fazendo tudo que eu digo para vocês. Não, né? Primeiro te ilumina, depois sai fazendo. Não é assim, gente. Primeiro te ilumina. Primeiro te senta, primeiro sente o teu poder, para depois você começar a fazer curas ou coisas nesse sentido. Mas ajudar as pessoas é necessário. Senão você nunca vai entender o que é a consciência crística. Vocês acham que eu venho aqui todo dia fazer live por quê? Porque eu quero ficar rica milionária na internet? Se eu quisesse, eu ia vender um curso de marketing digital, sei lá, ou qualquer outra coisa. Como ficar rico
né? Eu ia ficar rica ensinando como ficar rico, porque eu sei manifestar na matéria. E eu sei ensinar a manifestar na matéria, então eu ia ensinar isso. Por que eu ensino iluminação espiritual, em vez de ensinar como ficar rico? E eu ensino como ficar rico. E nos meus rituais, tu tem todo esse poder para ficar rico. Pode ser que você não tenha entendido, mas você tem. Em cada ritual, você tem tudo para ficar rico. Rico, completamente rico. O que você quiser. Limpíssimo, tá? Pronto. E nem todo mundo consegue. Muitos conseguem instantaneamente, mas não é todo mundo que consegue. Por quê? Não deixa entrar. Não entra em ressonância. Não aceita. No ritual, eu aceito por ti. Eu me torno você e aceito por ti as graças divinas. E aí incorporo nos teus 7 corpos. Tá? Esse é um trabalho que eu faço no ritual. Eu aceito a graça divina por ti, porque eu sei como é que ela é, eu sei que tu tá recebendo, eu tô vendo ela ali, aí eu me torno você, aceito a graça divina, espalho pelos meus 7 corpos, volto a ser eu, você volta a ser você. Eu faço tudo isso aí no ritual. Você estaria pronto para ficar milionário se quisesse, mas você não acha que é possível. Aí aquilo que você não acredita que é possível, não se torna possível e não tem nem o que Deus possa fazer, porque Deus é você e você está dizendo que não é possível e Ele respeita isso. Você é Deus e você diz que não é possível, então a tua ordem é feita pelo universo. Tu manda no universo. E eu não posso ser você o dia inteiro. Eu tenho que voltar a ser eu. Apesar de eu ser um ser 100% compartilhado, que é o que eu falei pra você naquela live ali de iluminação espiritual. Você ser um ser 100% compartilhado, mas consciência crística, consciência do amor incondicional, mas também a consciência do ser 100% compartilhado, dor e sofrimento, tudo de todo mundo. E a gente sabe que no mundo tem mais dor e sofrimento do que alegria, felicidade e tudo mais. Já tiro isso aqui no chão violeta, né? Rose, verdade, meu propósito é maior, né? Bem maior que o marketing. É verdade, marketing qualquer um pode fazer, o que eu faço ninguém pode fazer. E eu vejo pessoas falando sobre consciência crística e fazendo isso e fazendo aquilo. Vão ter resultados. Vão ter resultados do que eles estão plantando. Então, por isso que eu digo, responsabilidade espiritual é uma coisa que tem que ter. Não dá para você achar que fez uma meditação e despertou consciência crística. Não dá para achar que você é um iluminado porque leu um livrinho, porque fez algumas meditações ou teve algumas experiências místicas. Não é assim que funciona, não. Não é assim. Me desculpe, mas não é. Tá? Não é assim que funciona. Iluminação espiritual é muito mais do que isso. Tem que ser muito foda para ser um iluminado. Não é para qualquer um. Depois que a pessoa se ilumina, ela pode dissolver, pode não dissolver, pode querer 250 carros, querendo dizer pro professor Hélio Couto, pode querer mansão, pode querer não sei o quê, pode querer morar embaixo da ponte. Cada um vai escolher o que quiser. Buda escolheu ser um obeso, sentado, dando conselhos, fazendo meditação. Jesus escolheu ser um peregrino, profeta, curador. Cada um escolhe o seu destino. John Goldsmith era um curador na cidade e escrevia as cartas para os seus alunos, ensinando o que ele fazia. O Tolle escreve os livros, mas ficou 2 anos no banco da praça. O Hélio Couto fez todas as palestras, gravou e agora faz a ressonância. Cada um escolhe o que tem que fazer. Cada um escolhe o que tem que fazer aqui. Cada um tem um trabalho, tem um destino aqui. E o iluminado sempre cumpre o que ele veio fazer. Sempre. Eu já vi o meu futuro, eu já vi o meu futuro cumprido, entendeu? Por isso que eu
eu vou de boa, eu vou tranquila, eu sei o resultado no meu trabalho, eu já sei. E é ad eterno. Esse trabalho que eu tô fazendo é um trabalho eterno. E ele vai para cima e para baixo, gente. Ele passa nos umbrais e passa também na espiritualidade dita superior, né? Passa em todos os lugares. Então, só para vocês terem uma ideia de que não é uma brincadeira esse trabalho espiritual. A iluminação espiritual não é uma brincadeira, o trabalho espiritual não é uma brincadeira. Conhecimento, autoconhecimento verdadeiro não é uma brincadeira. A gente não tá aqui brincando. É um trabalho muito sério, muito sério. E eu fico bem preocupada quando eu vejo pessoas fazendo coisas à moda louca. Por dinheiro. Mesmo que tenha aquela aparência de namastê borra bosta que eu falo pra vocês. De... Venha despertar a consciência do amor incondicional. Numa meditação, profundamente, não sei o que, nas cavernas do não sei o que. Vai. Vê se é isso que tu vai despertar. Vê o que tu vai despertar. Vai. A gente só pode dar o que a gente tem. Né? Então é isso, meus amores. Amanhã nos vemos. Amanhã nós falaremos então sobre a deusa alquímica Afrodite. E depois nós vamos começar as vulneráveis, ok? Vai ser muito legal. Tô adorando fazer isso aqui com vocês. Vocês vão amar. A alquímica é maravilhosa. Ela é uma deusa que todas as deusas precisam. Em algum momento. Ela é a deusa da criatividade, ela é quem ajuda a gente na beleza, na feminilidade, na sexualidade, no amor. Ela é a deusa que faz com que a gente tenha paixão pela vida, paixão pelas pessoas, paixão pelas coisas, paixão por estar vivo e experimentar o mundo. Então, a Afrodite ela é muito necessária, né? Para todas as deusas. Porque em um momento da nossa vida, a gente vai entrar na sombra da nossa deusa. Porque o objetivo é transcender a sombra. Então, olha só como é que funciona essa interação entre os arquétipos, né? Quando a gente invoca um arquétipo, incorpora um arquétipo ou ativa um arquétipo em nós, automaticamente a gente está ganhando consciência desse arquétipo, pensar e sentir desse arquétipo, a forma de agir desse arquétipo, mas também esse arquétipo está crescendo ainda mais através da interação conosco. Ele também está aprendendo, ele também está agregando informação, ele também está evoluindo, assim como funcionam as consciências de qualquer pessoa, coisa, animal, coisa e tal. Você interage com o arquétipo, mas ele também interage com você, é uma simbiose. E os dois vão agregando informação. E isso é o crescer da vida. Isso é uma coisa bem interessante que Deus fez. Uma coisa bem interessante. E conhecer isso é bem legal mesmo, bem interessante, tá? Então, usem a Estia, deixem ela te usar, mas você ativa ela, né? E sempre que tu vê assim que tu tá demais para fora, que tu não tá conseguindo solução na tua vida, que tu precisa um pouco mais de centramento, ativa essa deusa. É bem interessante o que você vai experimentar. É bem interessante. Você vai ver, é bem interessante. Eu não posso falar muito, porque é uma das minhas principais, né? Como eu digo pra vocês, são sempre 3 principais que você tem. Então, eu é a Afrodite, é a Atena é a principal, a Afrodite um pouquinho, e a Estia. São as 3 mais fortes que eu tenho em mim, das femininas. Mas eu tenho alguns arquétipos masculinos bem fortes em mim, que nem o do Zeus, que eu tive por muitos anos. Quando eu trabalhava no mercado imobiliário, eu tinha por muitos anos, eu tive muito forte o arquétipo de Zeus também, que é o pai da Atena. Né? Então é isso, meus amores. Amanhã nos vemos aqui.
no mesmo bate-horário, bate-canal. A partir de segunda-feira vai mudar os horários, porque minhas garotinhas estão de férias, então provavelmente nós vamos fazer essas lives na madrugada, 6 da manhã. E vai ser muito legal. Eu conto com todos vocês nesse canal. Eu vou ver se eu já englobo, a partir da semana que vem, os masculinos, ou se eu dou um tempo, porque eu queria muito falar com vocês sobre várias coisas. Porque quando você vê, por exemplo, a Hestia, ela se relaciona quase única e exclusivamente com Hermes, tá? Hermes é o deus mensageiro, é o Mercúrio. E ele é o mensageiro entre o mundo e o submundo. Ele tem aquelas asinhas nos pés, né? Aquele deus que você já deve ter visto com as asinhas nos pés, porque ele é um mensageiro. E ele geralmente fica na porta e a Hestia fica dentro do lar. Então, ele é o símbolo fálico, protetor, sexual e tudo mais. E a Hestia é a virgindade, a pureza dentro de casa, tá? Isso é arquetípico, tá? Não quer dizer que as mulheres as Hestias sejam virgens. É que nem as Atenas e as Ártemis, elas não são virgens, mas elas têm dificuldade na vida amorosa e elas não gostariam muito de ter relacionamento amoroso, até que elas vão transacionando de arquétipo, tá? Então é isso. Mas aí o que eu quero falar para vocês mais adiante, eu não sei se eu vou conseguir falar aqui, isso é uma coisa muito importante que já me pedem há muito tempo, é os relacionamentos, né? Relacionamento amoroso. Relacionamento amoroso. O que esperar de determinado arquétipo, se você identificou o seu arquétipo, mas isso eu tenho que dar no curso que você precisa fazer. Você precisa identificar o seu arquétipo através do teste dos deuses e das deusas. Depois que você faz o teste, você precisa ver quanto você tem de cada um, qual que tem menos no seu mapa, porque se você quer que continue assim nesse momento, se você quer dar uma equilibrada, e aí você vai ver com quem essas deusas se relacionam. Amanhã vocês vão ver que a Afrodite se relaciona com todos os deuses e com todos os humanos. A Afrodite não tem limite no amor. Ela estando apaixonada, tudo é válido, né? Então, amanhã a gente vai ver uma deusa bem diferente dessas três que a gente viu e também diferente das próximas três. Por isso que ela é uma deusa alquímica. Ela faz alquimia, ela faz uma transmutação na gente. É uma deusa bem interessante, a qual eu admiro muito, tá? Todas eu admiro. Eu conheço a grandeza de cada uma, já experimentei cada uma, elas já me experimentaram. E eu dissolvi tudo, luz e sombra. Por isso que eu sei fazer. Essa é a diferença de um conhecimento de alguém que só leu, que só estudou, que tem o seu arquétipo, que não sei o quê, e alguém que experimentou um por um dos arquétipos, que conheceu luz e sombra e dissolveu. É muito diferente, gente. Não adianta querer dizer que é o mesmo texto, é a mesma coisa. Não é. É a mesma coisa de alguém que experimentou a consciência crística, que estudou a consciência crística, mas que não despertou a consciência crística, é alguém que despertou. Não é arrogância, gente. Ele não consegue acessar a consciência, a frequência. Isso é uma frequência, é uma consciência. Tu não consegue entender as coisas. Tu não consegue ter acesso, tu não consegue ser livre. Tu não tem poder. Sabe? É tudo meio superficial, né? A gente também vai conseguir dissolver também, vai sim. Tudo que é para um é para todos. Tudo que é para um é para todos. Basta rendição. Amor, rendição, resiliência, tem que ter paciência de entender que você não está pronto. Talvez você não esteja pronto para ficar milionário, talvez você não esteja pronto para ter um casamento feliz, talvez você ainda não esteja pronto para iluminar-se. Tudo tem seu tempo. E vai ser no devido tempo. E tá tudo bem. Então vai vivendo.
vai vivendo aqui, vai vivendo agora, vai vivendo a experiência da existência deste momento. Não tem preço isso, gente. Tu vai fazer uma volta gigantesca na tua vida para voltar e perceber que este momento é tudo de bom e é Deus e é tudo ao mesmo tempo, cara. Então já vive esse momento com plenitude, com amor, com gratidão, porque este momento é tudo que tem valor. Tá? Um beijo. A gente se vê amanhã. Até o vento acalmou com essa live, ó. Beijo, beijo. Até depois. Hoje à tarde tem live às 16 horas no perfil do Ho'oponopono Eu Sou, da Áurea, tá? Vai ter live sobre iluminação espiritual lá, tá? Beijo. Até depois.